Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. E aí, morador, bom dia pra você de casa. Estamos de volta ao estúdio, porque ontem, né, depois daquela aula, eu ainda tô impactada. Conceição Evaristo no nosso programa, que honra, hein? Então pode se acomodar no seu sofá, porque o Bom Dia Favela tá começando. Então simbora, que eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. E preste atenção no que vai rolar nessa terça-feira. Uma conversa com o pagodeiro Charles André, uma entrevista com o escritor indígena Daniel Munduruku e muito mais. Se liga aí que hoje só tem história impactante. É a gente ouvir o nosso coração e entender que a favela, a periferia é potência. Você aí de casa vai assistir agora uma entrevista que a nossa equipe fez com um cara que é craque no pagode. Nós conversamos com o músico Charles André, cantor e compositor que fez parte de grupos como Molejo, Os Morenos. Dá uma olhada aí que esse papo ficou bom demais. Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não me separo de você, mulher, nem se a Globeleza um dia me quiser. Eu tenho maior certeza que vocês já ouviram essas músicas tocando aí pelas rádios, pelas rodas de samba. E hoje eu vim entrevistar ele, que é o autor dessas canções que embalaram e embalam até hoje as rodas de samba. Sabe do que eu tô falando? Eu tô falando de Charles André. Ele tem mais de 300 composições gravadas por grandes artistas da música brasileira. E eu te convido agora para conhecer essa história, desde lá Os Morenos. Vamos comigo? Eu sou Charles André, mais de 30 anos aí tocando um cavaco, sou lá de Guadalupe. Quase Guadalupe? É, Avenida Brasil ali, Guadalupe Country Club. Eu comecei jogando futsal com 12, 13 anos e o pagode entrou na minha vida ali nos anos 80, 86, 87. Quando a rapaziada a gente perdia, eu ganhava, acabava o jogo de futsal, a gente vinha batucando os pagodes da época, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, oi, ai, ai, e tal, aquilo tudo. E aí o samba entrou na minha vida mais ou menos ali, eu não tinha noção do que eu iria me tornar no futuro. Ainda estava com o sonho de ser um jogador de futebol e tal, como uma pessoa que gostava muito de estudar, ou um advogado, ou um médico, alguma coisa nesse sentido. Mas no início dos anos 90, eu comecei a levar um pouco mais a sério a questão do dom que eu tinha de tocar um cavaco, de tocar um violão e tal. E o Calmizinho, que é do Grupo Molejo, que também é lá de Guadalupe, me convidou para fazer um teste no Grupo Molejo como contrabaixista em 94. E eu fui lá fazer um teste, o pessoal gostou do meu swing e logo em seguida eles lançaram a música Caçamba, né? Traz a caçamba e joga tudo aí. Escola tua mola e decola a bunda mais unida. Quer dizer, com essa música é que eu entrei no mercado, virei a chave assim da questão dos sonhos para me tornar um profissional do futebol e tal, de uma outra área também da educação, para poder virar um pagodeiro. Quem era adolescente nos anos 80 e início dos anos 90 não tinha sonho de ser pagodeiro. Pagodeiro não era um objetivo de vida para quem era adolescente naquela época. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Primeiro veio o músico. Primeiro eu me identifiquei como músico, eu aprendi a tocar cavaquinho muito rápido, violão muito rápido, contrabaixo, os instrumentos de corda, aprendi tudo muito rápido e com pouco estudo. Depois do molejo, que eu me vi inserido num cenário que estava ali começando a ficar do jeito que ficou, como a galera vê hoje, tal do pagode dos anos 90, que foi aquele boom, aquela explosão, ali eu falei, caramba, vou estudar agora. Aí fui estudar música e tal. E quando eu comecei a estudar música, e com o sucesso dos Morenos, começamos a viajar ao Brasil, ali que eu comecei a me descobrir como compositor. Então foi tipo uma escadinha. Primeiro músico, depois o artista, para depois vir o compositor. Eu também fui pego de surpresa com a questão do dom de compor e das minhas músicas também terem tido a aceitação que tiveram na época e continuar até hoje. Eu nunca pensei isso. Quando o Vaguinho saiu do grupo em 2000, aí o mercado teve aquela fase difícil com a pirataria e tal, aí muitos grupos se desfizeram naquela época, os cantores foram saindo e tal,
E eu já fiquei no grupo por mais 4 anos, até 2004, o negócio não estava maneiro. E o empresário que eu tinha falou, pô, Charles, você já tem um monte de sucesso, tem um repertório de compositor bacana, porque você não monta uma carreira voltada para isso, uma coisa mais intimista, uma coisa mais, até mal comparando, claro, uma coisa meio Paulinho da Viola, uma coisa meio Jorge Aragão, né? Com um cavaquinho ali e tal, cantando no tom baixinho as tuas músicas e tal. Não precisa você se aventurar, querer, pô, grandes shows, como foi na época dos Morenos, grandes produções. A gente consegue um mercado para você assim, né? Umas casas menores. E aí eu comecei a gostar da ideia. E em 2004 eu lancei um disco chamado Charles André Canta Seus Sucessos, cantando vários sucessos da minha carreira até então, naquele momento. Em 2007 eu gravei um DVD, estava na época dos DVDs, eu gravei em Salvador, aí convidei Sorriso Maroto, Delcio Luiz, Beto Jamaica e tal, uma galera bacana, Netinho de Paula. E aí em 2012 eu lancei um EP chamado Um Bom Brasileiro, também trabalhei ele bastante. E aí em 2016 eu gravei meu segundo DVD, que foi o Cantador, que também convidei a Noca da Portela e a Gabi Moura, também um trabalho grande, muitas músicas inéditas e tal, regravações, bacana. Até que em 2017 mais ou menos, foi quando veio a grande mudança do mercado para a era digital que é hoje. As plataformas digitais, né, os canais mesmo de YouTube e tal, redes sociais, foi onde começou realmente a coisa a crescer e a música se inseriu nesse contexto. Né? E até hoje, quem não está jogando esse jogo está fora totalmente. Você tem que ter hoje, né, um Instagram, tem que ter um Facebook, tem que ter um canal no YouTube, tem que estar nas plataformas, enfim. Logo, quando eu comecei a navegar nesse universo, veio a pandemia, né? E aí, por mais 2, 3 anos aí nessa não vai. E chegamos até agora, 2022, eu comecei a montar o meu projeto, que é o projeto atual, que é o Charles André Minha Razão de Viver, um álbum de 13 músicas, com 4 regravações e 9 músicas inéditas. E eu comecei a lançar agora, só uma aguinha, em 2023. Lancei a primeira música em maio, chamada Minha Razão de Viver. Lancei a segunda, Não Tive a Intenção, em junho, final de junho. Em agosto lancei o Casalzão. E agora, em novembro, estou lançando mais um single, que é o Tô de Rolé, que é a música atual de trabalho. E em dezembro, já agora, dia 15 de dezembro, eu venho com o álbum completo, aí disponível nas plataformas e tal. Então, tem músicas, claro, algumas regravações, mas várias músicas inéditas aí da minha carreira e objetivando cada vez mais gravar mais projetos, mais discos. Quer dizer, agora sim eu acho que é o momento de se desenvolver, como a gente conversou aqui em off, né? Hoje a gente não é tão refém mais das questões dos grandes escritórios, das grandes gravadoras, que a gente consegue desenvolver um trabalho, né, independente e divulgar. Então, Charles André aí está turbinado aí para os próximos anos, vários projetos aí nas plataformas, redes sociais. Quem quiser me seguir aí, @Charles com 2L André oficial, Instagram, de lá vai para tudo, né? Setinha para cá, setinha para lá, setinha para tudo que é. Tô de rolê, vou por aí, pagodear, tô pra curtir a pampa, a pampa. Quero cantar pro astral fluir, me distrair e me acabar. Num samba, num samba. Dia de semana, a relação é tanta, quando chega a folga a gente quer sair. Extravasar, zoar, brincar, amar, beijar, beber, mas sem cair. Pra ficar de boa, só curtir. E eu já curti muito o som tocado pelo Charles, hein? Que legal mostrar ele aqui no programa. E se liga que agora nós vamos mostrar mais uma pessoa que está fortalecendo no tratamento da nossa água. A Águas do Rio está chegando mais uma vez no estúdio do Bom Dia Favela para falar de um assunto que tem tudo a ver com as periferias. Você já sabe que mais da metade da equipe que trabalha na Águas do Rio é composta por moradores de favela. E aqui no programa, nós podemos ficar ainda mais perto de gente que faz a Águas do Rio. O Gabriel Agostinho, por exemplo, é morador do Corte 8 em Caxias e trabalha como líder operacional de um programa incrível. Quer ver? Vamos assistir. Olá, eu sou o Gabriel, líder operacional no programa Vem Com a Gente da Águas do Rio.
Gabriel ele é um morador da Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias, casado, sem filhos, vivendo hoje um dos momentos mais marcantes da vida dele no que corresponde à área profissional, né? Em busca do seu potencial. Águas do Rio apareceu na minha vida de uma maneira um pouco inusitada, né? Eu buscava uma melhoria para minha vida e para minha família. E eu nunca imaginei trabalhar na área do saneamento. Eu sou formado em fisioterapia. Tive o desejo desde pequeno, de poder cuidar de pessoas, de mudar a vida das pessoas. E quando eu vi a oportunidade de trabalhar numa empresa que me oferecia um plano de carreira e benefícios, eu mergulhei de cabeça. Eu sou líder operacional do programa Vem Com a Gente, atuando nas comunidades do estado do Rio de Janeiro, promovendo melhoria e qualidade de vida. A gente leva água a lugares que nunca tiveram água tratada, né? Mudando a vida das pessoas. Hoje, a empresa traz uma água com mais qualidade, com tratamento, uma água regular. Áreas que não se acreditava que o saneamento básico era possível. Hoje a gente tem trabalhado incessantemente para que todas essas famílias e essas pessoas tenham o que é de direito, né? Que é o básico. Esse primeiro contato sempre é um pouquinho mais difícil, né? Existe todo um trabalho social e da área de comunicação para que a gente venha estar entrando na comunidade, mas a gente entra com a responsabilidade de resgatar a credibilidade do abastecimento de água, né? Do saneamento básico. É um trabalho a gente fazer com que eles entendam que a gente tem o compromisso e a seriedade para poder trazer aquilo que deveria ser, né? E é básico para eles. Mas a gente tem trabalhado incessantemente para que tudo que é pretendido e prometido seja concretizado. A minha entrada na Águas do Rio, ela tem algumas fases, né? Tanto de algo que eu esperava que acontecesse, mas eu não esperava que acontecesse tão rápido, que foi a oportunidade do plano de carreira. Então eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, buscando o melhor, fazendo o meu melhor e querendo me destacar. E hoje eu já fui promovido, tendo a oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho, do meu compromisso, do meu cuidado para com os clientes e também contribuindo para o crescimento da empresa. E foi uma virada que eu não esperava, mas que eu agradeço muito que aconteceu. Tá vendo a importância do trabalho do Gabriel? Como é bom ter gente como a gente trabalhando nesses territórios. Ele é apenas um dos vários moradores de favela que estão trabalhando para deixar sua vida melhor e que nós seguimos conhecendo aqui. É gente que faz a Águas do Rio. Só não esquece de conferir mais novidades no site aguasdorio.com.br. Até porque você já sabe, né? Águas do Rio faz tudo para fazer sua vida melhor. E agora vamos para outra entrevista linda, gente. Olha, a cultura indígena é parte do povo brasileiro desde a nossa origem. Uma ótima referência literária, por exemplo, é o Daniel Munduruku. E agora você vai conferir o papo que eu tive com ele e foi uma aula, gente. Ele é um professor incrível, escritor maravilhoso. Vocês vão conferir aí. Olá, bom dia. Daniel Munduruku, estou muito feliz em te receber aqui no Bom Dia Favela. Pra gente é uma honra ter você aqui conversando com a gente, viu? Muito obrigada por topar. Eu que agradeço, minha querida. É uma ótima oportunidade, né, de conhecer esse programa tão bonito, tão único, tão genial. É uma honra para mim também. E, Daniel, eu gosto de começar nossas entrevistas
pedindo sempre para o entrevistado falar sobre si um pouquinho, falar sobre a sua história. Então, conta pra gente um pouco sobre você, sobre o povo Munduruku. Claro. Bom, eu costumo dizer que eu sou um brasileiro nascido em Munduruku, porque eu sou nascido dentro de um povo originário, né? E o povo Munduruku é o nome do meu povo, é o nome da minha gente. Esse povo está presente em 3 estados do Brasil: Amazonas, Mato Grosso e Pará. E eu sou do Pará. É um povo que tem mais de 200 anos de contato com a sociedade brasileira. Portanto, é um povo também que conhece bem a realidade do Brasil, da história brasileira. Nós somos uma população de mais ou menos 15 mil pessoas falantes do idioma Munduruku, que é uma língua do tronco tupi, né? E nós temos, como todos os povos indígenas do Brasil, além de termos um pouco de terra demarcada, nós temos também uma grande luta para a preservação desse território, né, que é o nosso território, território da nossa gente, e com isso a gente enfrenta grandes problemas, né, de invasão de terra, da presença de garimpo ilegal nessa área, enfim, esse universo que o Brasil conhece muito bem, e quando se trata dos povos indígenas é ainda mais latente. Bom, eu sou nascido nesse povo, é, meu meu pertencimento a eles se dá desde criança, claro, sou nascido ali, mas eu saí por conta mesmo de uma política do governo militar do começo dos anos 70, que era levar as crianças indígenas para a cidade para aprender a ser brasileiro, eles diziam, né? Na verdade, eles diziam que era para civilizar a gente. E eu fui mandado para a escola, por conta disso eu tive toda uma vida também dentro do contexto urbano, né? E por muitas vezes entrei em grande crise entre ser e não ser, né? Entre ser munduruku e não ser, entre ser brasileiro e não ser, entre ser civilizado e não ser. E isso ainda reverbera até hoje na minha vida, na minha trajetória literária, né? Porque eu escrevo muito sobre isso, enfim. Esse cara sou eu, né? E como a literatura entrou na sua vida, né? Como você se tornou esse Olha, escritor? eu costumo brincar assim que eu não pedi para nascer munduruku, não pedi para nascer índio, né? Isso foi uma dádiva do universo. Quando eu pleiteei atuar na sociedade brasileira, eu escolhi ser professor para tentar criar uma ponte mais verdadeira entre os indígenas e a sociedade nacional. E no processo eu me descobri escritor. Né? Não foi eu descobri que eu tinha uma vocação para a escrita. Então eu comecei a usar essa vocação, esse talento, né? Ainda de uma forma muito mais latente, porque eu juntei o ser professor com ser escritor, né? E acabei me tornando um professor que escreve ou um escritor que professa, né? Que professa a sua crença, a sua fé na humanidade. E eu faço da literatura hoje a minha militância, né? O meu instrumento de militância dentro da sociedade. Qual a importância de incluir a literatura indígena, né, no currículo escolar? Como ela pode contribuir para uma educação mais inclusiva, uma educação mais plural? É exatamente a finalidade, eu diria, de toda escola e toda educação deveria ser apresentar para as crianças que nós vivemos num país com uma diversidade muito grande. E só é possível fazer isso oferecendo material, oferecendo instrumental para que isso aconteça, né? Não basta apenas falar, é preciso que as crianças possam conviver também com outras narrativas que não aquelas que são prioritariamente ou hegemonicamente mostradas a elas através do livro didático, ou coisa parecida, né? Essa história contada pelo vencedor, pelo conquistador, sempre, né? Nós precisamos ir além disso. Então, é preciso mostrar que as outras histórias também são verdadeiras, que as outras formas de olhar para o mundo também são verdadeiras e, portanto, tem algo que pode acrescentar à nossa humanidade, à nossa cidadania. Que um cidadão brasileiro tem que ser um cidadão diverso, tem que ser um cidadão com uma mentalidade muito ampla, né? Para ele não ficar focado apenas numa ideia de verdade única, que a meu ver, é a grande
o grande erro, né, do Brasil e da humanidade como um todo, né, focar apenas num tipo de narração de história. Então, eu acho que trazer literatura para a sala de aula, literatura escrita por indígenas, por negros, por mulheres, por trans, enfim, por todos os segmentos da sociedade, é fundamental para a gente formar a consciência cidadã das nossas crianças e dos nossos jovens. E como você vê o papel dos professores, né? Você sendo professor, nessa promoção da literatura indígena nas escolas, quais os recursos, né, e apoio que eles podem contar para melhorar e para desenvolver esse trabalho? Nós ainda vivemos numa época em que muitos professores que estão na ativa foram formados ainda com é, uma mentalidade muito voltada Ultrapassada, no seria? passado, ultrapassado, mas voltada para um passado histórico contado muitas vezes por aqueles que contam a história, que são sempre os mesmos, né? E por conta disso, eles trazem consigo uma visão muito equivocada, muito estereotipada dos povos indígenas. Então, o professor, a professora, precisam se atualizar, né? Precisam acreditar que, de fato, precisam se inserir mais nesse século XXI, né, com todas essas reviravoltas que esse século está dando, com todas as reviravoltas que estão acontecendo nas várias linguagens, nas várias mídias, precisa estar atento. Não diria que precisa conhecer absolutamente tudo, mas a gente precisa estar aberto para que as linguagens elas comecem a fazer parte do nosso dia a dia, porque são essas linguagens que fazem parte do dia a dia nosso, é que a gente reverbera depois na sala de aula, na escola e tudo mais, porque o risco sempre é a gente continuar reproduzindo aquilo que um dia foi dito como verdade. Nossa, muito obrigada, né? Que aula! E eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar o nosso papo, que eu acho que é importante a gente falar aqui para todo o público, né? Eu queria saber como você se sente em relação a isso. Que é geralmente no Dia dos Povos Indígenas, né? Dos povos originários, ou então no Carnaval, a gente vê muitas pessoas usando cocares, né? Tentando reproduzir as pinturas, os sons e tal. Como você, como pessoa indígena, enxerga isso? Vê isso como uma homenagem, é uma apropriação? Eu queria muito ouvir de você como você se sente em relação. Olha, antes de mais nada, eu sou um educador, né? A minha condição de indígena, obviamente, fala muito alto em mim, porque é isso que eu sou, mas o meu olhar é o olhar de quem educa. Portanto, eu estou o tempo inteiro pensando que a gente pode usar os instrumentos para educar as pessoas, né? Assim como usa a literatura, posso usar agora a televisão, eu posso usar a internet, posso usar as coisas para educar as pessoas. Obviamente que o indígena, usando os seus adereços tradicionais, ele já está educando a sociedade, dizendo para elas, olha, eu sou assim desse jeito e está perfeito, essa pintura significa isso, esse meu cocá é aquilo, essa minha vestimenta tradicional quer dizer isso. Obviamente que não dá para a gente sair andando nas ruas simplesmente dessa maneira, da maneira tradicional. Agora, existe também, por conta da folclorização que se fez das questões indígenas, dos indígenas, muitas vezes, as escolas que foram reproduzindo essa visão estereotipada, elas acabam sendo as reprodutoras de uma visão equivocada. Então, o dia 19 de abril tem servido muito para que as escolas lembrem que um dia parece que existiu um índio no Brasil, né? E isso realmente é uma reprodução inadequada. A gente tem trabalhado nas escolas há muito tempo com professores de que esse dia é o dia da diversidade, é o dia dos povos indígenas, para a gente sair da ideia de que existe o índio é tudo igual, né? Eu mesmo sou munduruku, ponto final, é o que eu sou. Faço parte do universo indígena. Indígena quer dizer originário. Eu faço parte de um universo originário. Portanto, a palavra índio não me representa. Ela não diz quem eu sou, ela diz o que a história nos ensinou a achar que eu sou, não é? E eu tenho, portanto, que lembrar para as pessoas o tempo inteiro que o meu povo tem uma cultura própria. O povo Guarani, o povo Chavante, o povo Terena, enfim, são 305 povos diferentes. Então, apesar disso tudo, eu entendo quando alguém, no carnaval, se coloca uma roupa indígena,
né, de indígena lá, e eu realmente acho que eles estão homenageando. Na grande parte, grande maioria, não é. Sobretudo quando é, digamos, uma ala de uma escola de samba, Sim, né? aí Eu acredito, né? Eu acredito mesmo que é uma homenagem, que tem a ver com a história que eles estão contando e tudo mais. Isso, para mim, é perfeito, é uma licença poética perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é alguém se vestir de indígena e falar mal de indígena, né? Se fantasiar de fato e para dizer só o indígena é selvagem, o indígena é canibal, o indígena é isso. Então, essa pessoa, ela, na verdade, tá fazendo mais do que uma apropriação, porque a apropriação é uma coisa que tem um valor financeiro mais relevante, né? Mas quando uma pessoa simplesmente usa essas indumentárias para fazer uma crítica perversa aos indígenas, essa pessoa está sendo racista. Mais do que propriamente ser, como eu disse, né, ser uma apropriação. Né? A apropriação acontece quando um artista pega uma foto de um indígena e coloca no copia álbum, e copia. vende. Uhum. E vende, pronto. Coloca lá, sabe, pega um cocá e diz que é seu, ou simplesmente não dá o crédito devido àquelas pessoas e às vezes não reparte os benefícios que precisaria repartir se fosse mesmo de boa fé. Né? A apropriação normalmente é uma coisa de má fé que se faz. E eu quero acreditar que muitos brasileiros não têm essa consciência muito clara, não sabem o que estão fazendo com aquilo. E em se tratando de escola, eu penso que as escolas precisam trabalhar mais esse dia 19 de abril como o dia da diversidade, para apresentar os diferentes povos, as diferentes culturas, mesmo que use alguma pintura, mesmo que faça o seu cocazinho com canudo canudinho de plástico, ainda bem que agora está acabando esse canudinho de plástico, né? Aí não importa, que seja um objeto educativo. Né? Sendo um objeto educativo, finalidade, né? uma finalidade, eu acho perfeitamente aceitável, né? E eu acho que é um trabalho também de esclarecimento importante. Sim. Eu quero agradecer demais o nosso papo. Eu ficaria aqui conversando muito mais tempo e vamos conversar de novo em algum outro momento, porque eu sei que tem muitas coisas para falar ainda que a gente não consegue aqui no nosso tempo curtinho. Mas muito obrigada por essa aula, muito obrigada pela disponibilidade. A gente fica muito feliz, viu? Obrigada mesmo. De nada, eu que agradeço também a oportunidade. Estamos à disposição aqui, você sabe disso, né? Sou educador, eu não me nego nunca a educar, né? A limpar um pouquinho a visão, às vezes, distorcida das pessoas a respeito dos nossos povos. Sim, Beijo carinhoso a você e a todo mundo. Um beijo. Eu amei demais ter essa conversa com o Daniel. Muito obrigada, viu? Tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu muito com você. E preste atenção em que projeto múltiplo que nós vamos mostrar agora. O Instituto Enraizados é uma das primeiras escolas de hip hop de toda a América Latina. E sabe onde começou essa iniciativa? Lá na Baixada, gente. Então partiu Nova Iguaçu, que você precisa ver essa escola irada. Bom dia, favela! Eu sou cria de projeto social, então eu sei a importância desses espaços dentro das favelas. E hoje a gente vai conhecer o Enraizados. E eu já vou começar no clima. Comendador Soares era nome escravocrata. Isso aqui é Morro Agudo, potência da Baixada. Vem comigo! Não, eu sou Dudu de Morro Agudo, eu digo que eu sou rapper, né, porque é o que eu mais gosto de fazer, mas eu tive que aprender a ser produtor cultural, produtor musical, educador popular na minha trajetória. Eu tenho 44 anos de idade e um dos meus maiores orgulhos é ser um dos fundadores do Enraizados, uma das pessoas que pensou em Enraizados há 25 anos atrás. O Enraizados nasceu, eu tinha 18 anos de idade, né? Eu tinha há 4 anos conhecido a cultura hip hop e o hip hop mudou minha vida mesmo. O hip hop falou para mim coisas relacionadas à questão racial, coisas que eu não tinha em casa, não tinha acesso a esse tipo de informação na escola e sofria muito com racismo. Então o rap especificamente me trouxe alguns esclarecimentos acerca disso.
E eu decidi que eu queria que outras pessoas também, outros jovens também de periferia, conhecessem o hip hop e o hip hop pudesse de alguma forma transformar a vida deles também. E eu não sabia muito bem por onde começar, né? Comprei uma revista de rap chamada Rap Brasil na época e mandei 3 cartas para São Paulo, Paraíba e Teresina, no Piauí. E dizendo que eu era Dudu de Morro Agudo, dizendo que eu fazia parte de um grande movimento de hip hop chamado Enraizados. E as pessoas acreditaram e começaram a me mandar carta de volta. E aí surgiu o nosso site. E a ideia do nome do Enraizados, tem um rapper que já faleceu há algum tempo, chamado Tupac. Ele tinha uma frase que dizia que o quanto mais escura é a pele, mais profundas são as raízes. Então, a partir daí que eu tive a ideia de fazer o Enraizados, que hoje em dia eu entendo que é um movimento de hip hop, de juventude, mas que trabalha a partir de práticas antirracistas. Então, a base do Enraizados é a cultura hip hop. Assim, o que a gente faz organicamente é o hip hop. Tiver dinheiro ou não tiver dinheiro, a gente dá aula de rap, a gente faz show, faz nossas atividades aqui dentro. Só que o hip hop em si, ele é a junção de 4 elementos. Então, ele já trabalha com artes integradas. E a gente, no Enraizados, entendeu que a gente poderia integrar mais artes ainda, mais coisas, mais elementos. Ser um espaço de referência que trabalha com cultura preta, com hip hop, com juventude preta e está na periferia, né? A gente não abre mão de estar no coração de Morro Agudo, de dialogar com a comunidade, tentando jogar a autoestima da comunidade para cima, tentar falar da história de Morro Agudo para a nossa comunidade. Então, o primeiro grande desafio é esse, é você falar para pessoas que ouviram a vida inteira que o lugar onde ela vive não é bom e você tentar mostrar para ela o quanto de coisa boa tem nesse lugar. E você estando distante, você estando num lugar onde normalmente é negligenciado pelo poder público, né, onde o investimento demora a chegar, é sempre mais difícil você se manter durante tanto tempo. Então a gente depende muito da própria juventude entendendo a importância disso e vindo fazer parte. Então acho que, apesar desses desafios, eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho porque tem jovens que estão há mais de 10, 15 anos dentro do Enraizados e se formaram aqui e voltaram para também compartilhar um pouco do conhecimento que eles adquiriram aqui dentro com a gente. Esse som tá maneiro, hein? Fala aí a poesia que você preparou aqui pro Bom Dia Favela. Primeiramente, se tu nunca brotou na Baixada, ou tu é de outro estado ou não faz vale a sua morada. Enquanto alguns tratam como cidade dormitório, nós tá vivendo sem dormir pensando em adiar velório. Com os corre notório que mantém exausto. E é por isso que nós não faz rap ostentando o que gasta. Isso aí, maravilhoso. Agora fala pra gente a importância do Enraizados na sua vida. Cara, o Enraizados fez tudo que eu sou hoje em dia. Hoje eu sou DJ, produtor cultural, poeta, produzo diversos eventos por todo o Rio de Janeiro, mas principalmente na Baixada. E tudo isso porque um dia eu entrei no Enraizados, vi Dudu de Morro Agudo, Lisa Castro, Átomo, que são minhas maiores referências, fazendo e sabendo que eles moram, tipo, a algumas ruas de distância da minha. Ver uma parada que pra mim era impensável, que era um sonho acontecendo a algumas quadras de distância, algumas ruas. E aí eu falei, cara, se eles conseguem fazer, se eles podem fazer, então tá na nossa realidade. A gente não precisa só ser mototáxi, só ser entregador, só o que colocam pra gente, o que é super digno, mas que colocam como únicas opções. Conta essa historinha, como você chegou aqui, o que você fazia? Então, eu cheguei mais ou menos em 2012 para 2013 e eu queria cantar rap. Mas eu conheci o Instituto Enraizados mesmo na escola, porque um amigo participou de uma atividade, se eu não me engano foi no Sesc, e já na época da escola eu já fazia rap, já gostava de canetar umas letras, fazer uns freestyle, e aí o amigo me indicou o Instituto Enraizados. Quando eu conheci, a primeira coisa que eu fui fazer é pesquisar na internet, onde eu entrei em contato com o Samuca e fiquei sabendo que tinha oficina de rap aqui. A oficina de rap não chegou a acontecer em 2012, mas chegou a acontecer em 2013. E aí, participando da oficina de rap, que eu encaminhei ali a minha carreira, descobri mesmo o que eu queria fazer e mudou totalmente a minha perspectiva que eu tinha sobre rap, sobre hip hop. Estava me falando um pouquinho sobre como o Enraizados mudou a sua vida, né? Até emocionalmente. Fala um pouquinho pra gente.
Então, eu já tinha tido várias interações com o Instituto virtualmente antes de chegar até aqui, né, porque eu sou de Nova Iguaçu também, mas aí eu vim para cá esse ano num curso de produção cultural, que eu me inscrevi online, e aí cheguei no Instituto e foi um divisor de águas assim, na minha vida, porque eu já pintava, eu sou pedagoga, e aqui eu consegui ter uma visão muito maior do que é possível para a gente fazer através da arte, com a arte e para a arte, entendeu? E nesse meio do caminho, assim, durante esse ano, a minha mãe descobriu uma doença e tem 2 meses, inclusive, que eu a perdi. E estar aqui, todas as pessoas, todo o processo de estar aqui no Enraizados foi muito bom, assim, na minha vida, tanto profissional quanto pessoalmente. A questão do afeto, o acolhimento que eu encontrei aqui. Então, é um lugar que eu precisava estar aqui de um jeito ou de outro e tinha que ser nesse ano, sabe? Foi uma coisa assim. E de lá para cá eu já fiz exposições dos meus desenhos, já fiz várias outras coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Então, foi graças a esse lugar, as pessoas que estão aqui, que eu pude deslanchar em várias áreas da minha vida. Então, meu recado vai para todo mundo que é cria de favela, cria de periferia. Eu acho que o nosso primeiro passo é acreditar no nosso potencial, é a gente ouvir o nosso coração e entender que a favela, a periferia é potência. Só a gente que mora no lugar sabe das coisas boas que tem nesse lugar, os desafios que a gente pode enfrentar e as soluções possíveis para esses desafios. Então, não ouçam somente as críticas, divulguem também, propaguem também as coisas boas que tem no nosso lugar. A caixa do presente está surrada. Na sociedade da imagem eu já não vale nada. A nota 0 na planilha do avaliador me fez entender qual era a próxima jogada. Inacessível, fico superficial, super constrangido dentro desse elevador. Sou previsível com minha marca social, onde a pele grita mais que meu diploma de doutor. A referência não se apaga como a vela finda, pequenos pontos pretos já orbitam no meu mundo. Esperança é promessa de coisa linda, me estendo pro futuro e movendo cada segundo, como dor de uma partida, a certeza de um profeta, nossa mente ciente, como uma mão calejada da lida. Se o tempo passa e essa ferida não faz assinar que a nossa luta ainda não foi vencida. E vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Mas, ó, fica triste não. Acompanha a gente lá nas nossas redes sociais. @BomDiaFavelaTV, tudo junto. E se você tem aquela história que você acha que a gente tem que contar aqui no programa, manda um WhatsApp pra gente no 21 999 10 80 90. Lá você pode contar a história que você quiser, que vai aparecer aqui de repente. Se for interessante, manda pra gente. E se perdeu qualquer edição do programa, vai lá no YouTube da TV Band Rio, que tem a nossa playlist com todos os programas. É isso aí, meu povo. Espero vocês amanhã aqui na Band, a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e... beijo! Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor.